Boa noite a todos. Nós falamos várias semanas do capítulo 6, né, da situação de retorno à vida espiritual. E no capítulo 7, que nós começamos hoje, no final da aula, também vou perguntar se vocês tiveram alguma dúvida da última aula, que nós falamos sobre as cerimônias, o desligamento aqui da Terra, como nós somos recebidos lá na pátria espiritual. E hoje nós começamos o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então, nós estamos lá na vida espiritual, nós estamos ali em estudo, em trabalho, em vida que continua, como nós estudamos aqui, uma vida que permanece em atividade, em aprimoramento intelectual, em aprimoramento de sentimentos, onde nós vamos lapidando a nossa vida interna, nossas emoções internas, num trabalho incessante de reforma íntima, de reforma espiritual. E isto vai ocorrendo no estágio que nós estamos desencarnados e temos o momento de voltar à vida encarnada. Nós aqui na Terra, nós vemos a morte com muita dificuldade ainda, pelo nosso apego às emoções da Terra, pela dificuldade de abrirmos a nossa consciência e entendermos que este período de encarne é só uma etapa rápida, onde o desencarne será uma libertação da couraça corpórea que nos pesa o espírito, onde o espírito lá desencarnado reage com uma facilidade muito maior de expressão, porque ali ele não tem as amarras e a energia animal que o prende aqui às sensações mais primárias. Então, continuamos lá em trabalho, em estudo, continuamos nos envolvendo com os nossos familiares espirituais, lapidando os nossos vícios, as nossas imperfeições, independente do estágio de evolução que estamos, mas também planejamos um retorno à vida terrena. Por que nós planejamos um retorno? Porque, como já estudamos, sabemos que é na Terra, que é na dimensionalidade aqui terrena, que nós aprimoramos de forma rápida, queimamos as nossas mazelas, transformamos as nossas vibrações de uma forma muito rápida, como aqui um estágio, uma escola de aprimoramento. E nós precisamos voltar, porque nós desencarnamos, passamos um período lá desencarnado, e avaliamos o que deixou ainda a ser completo, a ser terminado, quais as propostas que nós temos ainda de transformação no nosso espírito, e sabendo que a Terra é uma possibilidade de reforma rápida, não só nossa, de transformação, mas das pessoas que amamos, nós solicitamos o reencarne. Ter a oportunidade do reencarne é uma grande bênção. Milhares de espíritos diariamente solicitam o reencarne, e muitas vezes seu pedido não pode ser atendido pelas condições necessárias ao encarne do espírito, as situações de vínculos, as situações que precisam ser ali promovidas para a continuidade do trabalho daquele espírito. Então, nós temos que contar que no pedido de encarnar, os nossos mentores, os nossos orientadores, avaliarão o local onde vamos encarnar, o gênero, masculino, feminino, as condições sociais que vamos encarnar, condições físicas, as quais teremos que percorrer aqui na Terra, ou seja, toda a moldagem ali do nosso perispírito, com as possíveis marcas
dos percursos que teremos que percorrer na área de saúde, na área emocional, e tudo terá que estar detalhadamente organizado para a nossa chegada novamente à Terra. Quem serão nossos pais, quais os vínculos escolhidos para nos receber, quais as características desta família que irá nos receber. Então, vejam que é um projeto muito amplo a ser discutido lá na vida espiritual para voltarmos à Terra. Este momento de volta se assemelha um pouco ao desencarne. Nós não sabemos exatamente o momento em que isto irá ocorrer. Então, assim como nós não sabemos quando vamos desencarnar, nós também não temos a data lá na espiritualidade, a data exata do momento que vamos encarnar. Então, a espiritualidade organiza esta volta, nos intui, nos orienta de como será essa volta, mas nós não temos todos os detalhes, vamos dizer assim. Nós não temos todo o filme, porque nós sabemos que nós teremos que percorrer esta escola aqui terrena, ou seja, em qualquer planeta, com liberdade de ação e pensamento. Então, essa programação de vinda, organizada pelos mentores, pelos orientadores, pelas equipes que trabalham, existem equipes que trabalham só no planejamento do encarne, e no momento adequado, nós somos convidados a um período de desligamento para que as transformações perispirituais, ou seja, aquele corpo que envolve a centelha sagrada, possa se modificar para se adequar às vibrações da vida material. Então, vejam, se antes, ao desencarnar, nós deixamos a roupagem, agora nós precisamos da roupagem. E nós precisamos sintonizar nas frequências da matéria e esquecermos a vida espiritual. Nenhum de nós encarna lembrando tudo o que aconteceu na vida espiritual. Isto acontece com irmãos em uma estatura espiritual mais elevada. Eles lembram, eles têm clareza do que eles viveram, clareza do que eles passarão, e onde a condição de encarne e desencarne é muito sutil para eles. Não tem essa ruptura que tem para nós ainda, né? De separação. Nós temos, assim, ao encarnar, um momento que parece novo. Muitos de nós, nessa encarnação, está descobrindo este estudo de como as coisas realmente ocorrem. Mas, para muitos, é um grande mistério ainda, não é? Tem a intuição, tem aquela centelha que brilha, que mostra, mas muitos de nós ainda não estamos despertos para entender. Então, quando nós formos chamados ao encarne, que a espiritualidade perceber que o ambiente está preparado, a família está escolhida, as condições que nos ajudarão a queimar as nossas imperfeições, a transformar as nossas mazelas, estão ali, no local, na situação. Nós somos convidados a passar por esta adequação perispiritual, que na verdade é uma perturbação espiritual, assim como há no desencarne. O que a gente chama de perturbação espiritual? Um sono, um desligamento para a perda de consciência da vida espiritual e para a purificação dos pensamentos para o início da infância. Não é? Então, por que as crianças têm uma pureza tão grande? Porque elas nascem com o esquecimento do passado, com o esquecimento das mazelas, das mágoas, das revoltas. Então, nós nos desligamos para recomeçar. Um espírito que recomeça
neste período após a perturbação espiritual. Esta perturbação espiritual, ela está também no momento da da gestação dos nossos pais, da nossa mãe. Nós somos modelados espiritualmente para o nascimento e continuamos ali descansando até o nosso despertar com o desenvolvimento do feto. Então vejam, para aquele que vive ali na espiritualidade, junto à sua família, trabalhando, estudando, a vinda à Terra é o momento, vamos dizer assim, mais delicado do que o desencarne. Quando nós saímos da Terra e chegamos à nossa pátria espiritual, aos nossos vínculos verdadeiros espirituais. Quando nós temos que voltar, nós temos já a consciência das maiores questões que iremos desenvolver, dos ajustes que iremos, vamos dizer assim, afinar, tirar as mazelas. Nós sabemos as situações do nosso corpo, quais serão as dificuldades congênitas, as problemáticas durante a vida. Estas coisas, estas situações, a espiritualidade nos orienta. Claro que o conhecimento destas situações depende demais da condição de equilíbrio do espírito. Alguns irmãos com pouco esclarecimento, com pouca maturação espiritual, ainda muito presos à matéria, à tridimensionalidade, eles encarnam quase que compulsoriamente. Muitas vezes eles nem participam muito dessa programação de encarne. É como que, vamos dizer assim, quase imposto, né? Quase imposta a situação do encarne, é compulsória, onde eles não podem optar pelas escolhas que farão neste percurso. Quando o espírito vai amadurecendo, vai despertando, vai tendo consciência da sua jornada de evolução, ele começa a fazer parte desta discussão dos objetivos da encarnação. E os espíritos evoluídos, né, já desenvolvidos, eles já vêm com a certeza do que fazer. Os missionários, por exemplo, eles já vêm hoje com a clareza da sua finalidade de trabalho, tá certo? Então, a gente vai tendo esse conhecimento de acordo com a nossa condição de saber da nossa encarnação. Imaginem, se um espírito com pouca força espiritual, com pouca resignação, com pouca fé, é colocado para ele um panorama de problemáticas na vida encarnada, ele pode recuar, não é? E esses recuos, nós vamos estudar mais para frente, eles acontecem muito mais do que nós imaginamos. Porque a pessoa, ao vir para este momento do encarne, ela é desperta, né, deste período de perturbação. Ela é desperta para a ligação com estes pais, é onde ela realmente tem contato com estes pais. Então, muitas vezes, ao sentir quem são estes pais, que muitas vezes podem ser espíritos não simpáticos do passado, eles podem recuar. Então, a espiritualidade faz de uma maneira que nós sejamos orientados, acompanhados, apoiados para aceitar, onde eles nos mostram que no resultado daquele cumprimento, os avanços que nós teríamos. Então, quando a espiritualidade programa o nosso encarne, tenham certeza, os orientais, eu não sei se vocês têm contato com a cultura oriental, os orientais festejam muito o desencarne, e no momento do encarne, eles fazem muitas orações, muita meditação, muita prece, para justamente trazer força àquele espírito que encarna, para ele conseguir
vivenciar as situações terrenas com muita força, perseverança e amor. Então vejam, nós temos tanto medo do desencarne. O encarne é muito mais alegre, feliz. A nossa chegada à espiritualidade é algo muito melhor que nós possamos imaginar. Ao passo que o encarne é algo muitas vezes trabalhoso para nós, no nosso fortalecimento interno, ao sabermos as questões que iremos trabalhar na vida terrena. Tá certo? Então, este capítulo, ele começa falando, quando volta, né, a volta do espírito ao corpo, começa nos apresentando esta situação anterior ao encarne. Para quem assistiu O Nosso Lar, aliás, é um filme e um livro que todos precisam ler, não só ver o filme, mas ler o livro para quem não leu. Nós temos um momento, eu não lembro o nome da personagem, do espírito que volta à Terra, era uma mulher de grande esclarecimento espiritual, de muita luz, que vem em missão auxiliar um filho. E mostra a despedida dela à pátria espiritual e o pesar dela, né, no sentido de ela ter consciência que por mais esclarecida que ela fosse, desenvolvida que ela fosse espiritualmente, ela viria numa missão de auxílio de um filho e ela sabia todas as dificuldades que envolveriam o encarne. Então, aquele momento ali delicado de doação, né, dela se despedir e a doação de amor, as dificuldades que ela passaria na Terra para ajudar este filho. Então, este projeto, antes do momento de perturbação espiritual, este projeto organizado junto a nós, que os nossos mentores nos colocam, ele vem claro dentro da nossa consciência. E neste momento de perturbação, nós somos remodelados, nós somos organizados perispiritualmente para esse novo corpo. Então, a nossa modelagem perispiritual se adequa àquele corpo, com aquele gênero, com aquelas situações. Então, por exemplo, se eu preciso passar por uma doença congênita, este perispírito já traz ali no seu perispírito esta marca que será refletida no corpo material, porque tudo oriunda do espírito, do perispírito. Assim como os talentos, a inteligência, a maturação de dons, também são ali registrados no perispírito. E isso tudo é feito neste momento de desligamento do espírito que antecede a ligação ao feto. Tá certo? Então, a preocupação, muitas vezes, do espírito, né, que sabe tudo aquilo que ele virá a passar, muitas vezes pode trazer ali uma tentativa de recuo, tá bom? Ou a força realmente, a vontade de encarnar, quando são espíritos familiares, espíritos que têm ali uma missão de crescimento. Imagine como nasce essa criança, né? Dentro ali de um grupo de familiares espirituais, ali louvada em coisas bonitas que ela tem que desenvolver. Então vejam que esse período de perturbação é muito mais fácil e muito mais leve para essa entidade. Quanto mais vamos evoluindo, menos penoso, porque temos menos inimigos, menos dificuldades, menor o medo. Então a nossa maturação espiritual faz com que o nosso encarne, esse momento de vir à Terra, não seja dolorido. Tudo depende da nossa evolução, né? Nós queremos entender, assim como é difícil ou não, é entender o grau da expansão espiritual que temos dentro de nós. Se nós temos esse Cristo fortalecido, se temos essa expansão áurica desenvolvida, nós teremos a força para todas as dificuldades.
ao passo que um espírito que vem quase compulsoriamente, vejam a dificuldade, muitas vezes, que ele vem. Existem capítulos nos livros do André Luiz, eu não lembro se no livro Os Mensageiros, que tem um capítulo que fala da dificuldade de um encarne, não é? Então, é importante vocês estarem sempre lendo a sequência do André Luiz, O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários de Luz. Esses 3 primeiros são importantíssimos, porque nesses capítulos vocês têm informações que mostram situações verdadeiras, reais, disso que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Tá bom? Então ele começa dizendo, né, se os espíritos sabem a época da encarnação, quanto mais evoluídos sabem, mais claramente, quanto menos desenvolvido, menor a noção, mas todos têm um pressentimento, vamos dizer assim, uma ideia ali pulsando, que está perto, o encarne. Como lá não tem um envelhecimento, vamos dizer assim, nós podemos ficar ali na espiritualidade 200 anos, 100 anos, 150 anos, nós não vamos ali envelhecendo, nós podemos permanecer por muito tempo com as feições semelhantes. Nós não temos um corpo material que adoece ou que deteriora, então nós temos ali o projeto de vontade de voltar. E é isso que determina o tempo, as condições favoráveis e a nossa boa vontade de aceitar a prova. E a permissão de encarnar. Tá certo? Qual o tempo para esse, qual é o período? Varia de pessoa para pessoa, varia de espírito para espírito. Como nós falamos, depende do grupo, depende do local, depende das condições favoráveis, depende da aceitação dos pais, depende de uma série de fatores. Depende de um percurso ali programado, com situações favoráveis para desenvolver aquele espírito. Então, imaginem o cuidado que tem a espiritualidade no nascimento de cada criança. Cada criança que nasce tem um projeto de vida para a espiritualidade. Cada criança que nasce passou por um período de desligamento das lembranças do passado. Passou por um período de adaptação ao corpo materno. Uma transformação da roupagem perispiritual. Isso não é só na Terra, em qualquer planeta. Em qualquer planeta, o processo é igual. Certo? Passa por esse período de encarne, de ajuste, de perturbação, tanto na ligação como no deslocamento. Quando a gente se liberta do corpo material, é mais fácil, é mais leve, é mais tranquilo. Imaginem que nós estamos indo para uma situação mais densa ao encarnar. E ao desencarnar, é uma situação mais sutil, é uma vibração mais leve. Então, é fácil entender que encarnar é mais difícil do que desencarnar. E os orientais, sabiamente, já conhecem esta verdade e, nas suas celebrações, fazem muitas orações pelos bebês e fazem homenagens à chegada do irmão à pátria espiritual pela glorificação que ele terá, das alegrias que ele encontrará na vida celestial. Tá bom? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Vejam bem, quando é espírito, não se modifica do que é na Terra. Os conscientes de que precisam se desenvolver, os conscientes de que precisam de uma reforma, eles vão pedir o reencarno. Eles visualizam seus familiares ali necessitando de ajuda. Ele pode ajudar. Ele não vai querer encarnar? Ele vai pedir para encarnar. Tá certo? Por isso que os papéis se modificam, filhos, irmãos, pais, porque aqueles que estão ligados espiritualmente vão pedir o encarne e podem nascer dentro da situação que for possível naquele momento. Então, como nós falamos nas aulas anteriores, não teremos vários pais, teremos espíritos afins que representaram o papel de pai, irmão, filho, tio, amigo, companheiro, companheira, de acordo com a necessidade encarnatória daquele momento. Tá certo? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da reencarnação? Ele pode pedir que seja um encarne mais rápido, porque tem parentes espirituais lá que ele gostaria de percorrer a missão junto.
Sendo feito o processo junto aos mentores, eles entenderem que aquilo é possível, sim, os pais autorizam o nascimento de um espírito. Antes de uma criança nascer, os pais são convocados pelos seus mentores, são esclarecidos da chegada de uma criança e eles aceitam essa chegada, tá? Então, existe toda... Vejam bem, a gente está aqui, a gente não tem noção do que está por trás da cortina, né? Nós estamos aqui encenando uma situação terrena. Quanto trabalho, quanta preparação, com quanto amor desses trabalhadores para nos ajudar. E nós também faremos parte desse trabalho, certamente. Alguns não estão preocupados, alguns não querem nem encarnar porque não querem se desenvolver, tá certo? Pergunta 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana, entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Veja bem, a evolução é o processo natural. Todos terão que evoluir. O espírito pode ter preguiça e falar, eu não quero encarnar, eu quero ficar aqui na pátria espiritual e passar ano. Pode, mas em algum momento a espiritualidade irá colocar esse irmão encarnado, até compulsoriamente, ou seja, até meio assim, por contra-vontade, para que ele possa evoluir. A espiritualidade não permitirá que um espírito fique por milhões de anos, milhões de anos, sem a oportunidade do encarno. Vai fazer esse espírito encarnar. Então, eles podem ir jogando para frente a responsabilidade? Podem, mas em algum momento eles vão ter que reencarnar, tá? E geralmente, compulsoriamente, aí é pior. Então, é melhor eles irem trabalhando, estudando, fazendo seus projetos, porque se for ali imposto, vai ser mais difícil, não é? Eu separei também outra pergunta. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Vejam bem, como a gente tem que saber as provações que irão passar esse irmão, nas questões de saúde, de intelecto, de emocional, o perispírito, o corpo e o perispírito são antecipadamente já pensados. Então, não é na hora que se pensa como vai ser o corpo ou como será o perispírito, tá? O gênero, tudo é escolhido antecipadamente. E as marcas, os registros perispirituais, né, envolvendo esses chakras, para que desperte o estímulo à cura através das doenças, estarão registrados no perispírito. É isso que diz aqui. Pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente o gênero? Aí depende da evolução também. Quanto mais evoluídos, mais faremos parte das escolhas. A escolha pelo belo, pelo grupo étnico, pelos aspectos físicos, pela saúde, pelas condições, enfim. Tudo que nós temos, todo o nosso aspecto físico, ele foi premeditadamente organizado. Tá bom? Então a pessoa pode escolher ser mais bela. A beleza é uma grande provação, assim como a riqueza. Não é? Então, tudo que exalta o espírito é uma prova. Então, escolher uma feição mais bela ou menos bonita, uma aparência menos delicada, são escolhas de acordo com a prova que aquele espírito precisa passar. Tá certo? Quanto mais rico, mais belo, mais saudável, mais se exalta o quê? A segurança. Mais se exalta o quê? A vaidade. Então, são provas escolhidas pelo espírito. Mesmo belo, eu serei um homem humilde. Mesmo rico, eu serei um homem humilde.
Então, pode me pôr numa condição social alta, que eu vou vencer a minha vaidade, eu vencerei o meu orgulho. São provas, tá? O gênero. O gênero depende muito da missão do espírito, né? Das situações que ele escolherá para passar aqui na Terra, ser homem ou mulher. Todos passarão pelas duas experiências, e nós vemos, assim, de uma forma comum, algumas encarnações no gênero feminino, algumas no masculino, algumas no feminino, algumas no masculino. Mas pode alternar? Pode. Não existe uma regra, tá certo? Porque, às vezes, várias encarnações femininas, para desenvolver habilidades, sentimentos ligados àquela natureza. Às vezes, em uma encarnação, não dá. Então, a encarnação tem que ser 2, 3, 4, como mulher, para aprimorar aquela percepção de trabalho na Terra no feminino. Gênero masculino, a mesma forma. Algumas encarnações no masculino, para desenvolver aquelas etapas de maturação, de reforma, de igualdade de gêneros, de respeito, de amorosidade. Aí, quando desenvolveu, aí muda o gênero. Mas pode alternar? Pode também. Tá bom? Vocês estão entendendo? Está tranquilo até aqui? Aqui é a pergunta: poderia o espírito recusar à última hora aquilo que nós falamos? Pode recusar. E se recusar, né, o que a gente tem nesse momento? A volta a um processo de perturbação espiritual. Quando ele tem a perturbação espiritual, é desligado da vida do passado, preparado para a vida encarnada. Ao ser despertado, né, no momento da ligação com o feto, ele recua, ele lembra do que ele vai passar, ele não quer mais. Ele tem aquela sensação, medo, pânico, ele recua. Acontece isso? Sim, acontece. Poderia o espírito recusar? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse uma nova prova. Por que ele vai sofrer? Porque ele vai ter que esperar uma nova oportunidade, situações favoráveis ao encarne, passar todo o processo de perturbação espiritual de novo para encarnar. Então, o recuo na última hora traz o quê? Sofrimento, né? Por isso que os mentores não nos dão provas maiores do que podemos carregar. É nisso que fala, né? A nossa cruz é do tamanho da força do peso da força do nosso ombro. Ou seja, nenhum mentor vai permitir que nesse clarão de consciência tenhamos à nossa frente algo muito maior do que o nosso espírito possa conceber. Não a razão, a força espiritual. Certo? Por isso que há tantas orações para o momento do encarne, dos que estão lá na espiritualidade. Vibrações de amor, de luz, para que ele receba bem a encarnação e essa nova etapa. Tá bom?